Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão. Deus abençoe os que estão presentes. Deus abençoe aqueles que não puderam estar, aqueles que ainda estão desfrutando do seu descanso, talvez no meio das férias, aqueles que estão viajando a trabalho. Eu mesmo passei a semana inteira em Maringá, eu e o Rubens, né, Rubens? Trabalhamos bastante, graças a Deus. Deus continue nos abençoando também. Queridos, eu tenho alguns avisos para dar antes de nós iniciarmos a mensagem. As crianças poderão ir para o trabalho infantil, ok? As crianças estão aí, enviadas para o trabalho infantil que estará sendo realizado neste momento. Um momento especial onde elas vão ouvir a palavra de Deus em uma linguagem direcionada aos seus pequenos corações. Queridos, eu também gostaria de compartilhar aqui uma grande notícia. Olha só, o trabalho das mulheres vai ser reativado ano de 2023. A partir então desta quarta-feira, 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, acertei, né, irmã? Poxa vida, acertei, milagre. Quarta-feira, 3 horas da tarde, as mulheres então estão convidadas ou convocadas, né, a estarem aqui para orar, para adorar ao Senhor, para compartilhar uma palavra de Deus abençoada aos seus corações. Nesta quarta-feira, então, recomeça o trabalho das mulheres agora para o ano de 2023, às 15 horas da tarde. Pastor Elias também pediu que eu avisasse que os líderes ficassem atentos. Esta sexta-feira teremos um encontro especial da liderança, ok? Maiores detalhes nós vamos compartilhar aí por meio do WhatsApp também, mas você que é líder, fique atento. Nesta sexta-feira teremos aí um encontro especial com os líderes. Como os irmãos sabem, desde o ano passado, desde o mês de setembro, a nossa igreja iniciou uma parceria com a Igreja Batista lá em Vila Fátima. Igreja Batista em Vila Fátima, que está neste momento em uma transição pastoral. Eles não têm um pastor fixo, um pastor ali integral. Por isso, o pastor Elias assumiu a igreja em Vila Fátima como pastor interino. E eu estou ali auxiliando o pastor Elias, assim como outros irmãos têm se disponibilizado voluntariamente a abençoar aquela igreja. Por isso, nesta noite, o irmão Carlos Consendey, né, o irmão Carlos Consendey e a sua esposa Liliana, seus filhos, estão lá, vão dirigir o louvor e vão pregar a palavra na Igreja Batista em Vila Fátima. Por isso, eu estou aqui essa noite, ok? Eu que tenho nos últimos meses estado mais frequentemente ali na igreja do Vila Fátima. E o pastor Elias não está presente. Por quê? Agora eu preciso contar uma historinha para os irmãos. Há mais ou menos 8 anos, a Lana e eu estávamos no ministério lá na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, uma das últimas cidades ali do interior de São Paulo, já vindo para o norte do Paraná. Estávamos ali no ministério e apoiamos a abertura de uma igreja, a plantação de uma igreja em uma outra denominação. Essa igreja então foi plantada, o trabalho foi iniciado, um casal de obreiros assumiu o trabalho, mas infelizmente devido a vários reveses, esse trabalho retrocedeu. E retrocedendo esse trabalho, o trabalho acabou se desvinculando também da sua denominação de origem, e nos últimos meses, alguns irmãos começaram a se reunir novamente. Esses irmãos que, especialmente ao longo da pandemia, se reuniam online para estudar a palavra de Deus, para orar, mesmo com o fim dessa igreja que foi plantada inicialmente, mesmo com a dissolução do trabalho, esses irmãos voltaram a se encontrar. Então eles pediram para a nossa igreja, para a IBC, apoio. Uma vez que eu os conhecia e estou aqui, eles pediram apoio para que nós, pastores, para que a igreja como um todo, estivéssemos apoiando lá na cidade de Ourinhos. Então vejam só, hoje o pastor Elias está dirigindo o segundo culto desse ano, desses irmãos que são mais ou menos 12, 15 irmãos, que estão fundando uma igreja batista na cidade, que se reúnem em uma escola, uma escolinha infantil. A igreja então não tem um templo fixo, a igreja se reúne em uma escola. E hoje, o pastor Elias está lá celebrando 2 batismos para a glória do Senhor. Então esse grupo está recomeçando na verdade, após a pandemia, agora com o nosso apoio, esta nova igreja, podemos dizer que se tornará uma congregação aqui da IBC, lá na cidade de Ourinhos. Olha só, o pastor Elias então atendeu ao chamado de apoio a esse trabalho que está recomeçando, e tanto eu quanto ele vamos estar nos revezando para estarmos lá em Ourinhos pelo menos uma vez ao mês.
Então, esse mês, pastor Elias está lá, dirigindo o culto. Mês que vem, eu estarei lá, se Deus quiser, com a minha família também. Então, orem, amados, orem pela Igreja Batista Conviver, essa igreja que está sendo reativada, esses irmãos que estão recomeçando, agora com o nosso apoio da Igreja Central, também com o apoio da Associação dos nossos irmãos batistas lá do interior de São Paulo. Amém? Que Deus abençoe o trabalho lá. E é por isso que eu, para quem não me conhece, sou o pastor Rogério, por isso que eu estou aqui essa noite, cobrindo esta saída do pastor Elias, ok? E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Depois de ter falado tanto, né? Acho que esse é um mal dos pastores, de um modo geral, pelo menos é um mal meu, um mal pessoal. O pastor fala bastante. Mas agora nós vamos falar daquilo que é extremamente precioso, daquela que tem poder para transformar corações, da palavra do Deus vivo, instrumento de Deus para a renovação de vidas, para trazer vida em abundância a corações que se rendem aos pés do Salvador. Meditar na palavra de Deus, queridos, é um privilégio exclusivo da igreja. Qualquer pessoa pode ter uma Bíblia em casa, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode acessar uma Bíblia online, mas somente aqueles que estão ligados a Deus por meio do próprio Espírito Santo é que de fato desfrutam da iluminação de Deus para compreender aquilo que é espiritual, aquilo que procede do Pai para o coração dos seus filhos. E é isso que encontramos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos iniciar a leitura a partir, na verdade, do final do capítulo 7, versículo de número 60, capítulo 7, versículo 60, e vamos então fluindo na leitura do capítulo 8, os primeiros versos desse capítulo, que nos darão aqui o contexto para a mensagem desta noite. Então, Atos, capítulo 7, verso 60, lemos assim: Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Repetindo apenas o verso de número 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esta é a tua palavra, Senhor. E o nosso desejo agora, ó Pai, é que nossos corações estejam de fato abertos, como verdadeiros baús do tesouro, que vão receber essa pérola, pérola de grande valor, pérola de sabedoria, que é a luz que vem do céu, sagrada palavra de Deus. Aplica essa palavra, ó Pai, em nossos corações, a fim de que a nossa vida reflita a glória do Cristo vivo, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8. É seguramente um dos capítulos mais dramáticos do Novo Testamento. Em poucos versículos, somos apresentados a um contexto que até o momento parecia que de fato não iria acontecer. Quando iniciamos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e lá na Vila Fátima estamos meditando capítulo por capítulo deste livro, pensando sobre a vida da igreja local, pensando sobre o contexto em que nós servimos a Deus neste momento, como uma continuação do que Deus tem feito ao longo de toda a história da igreja, vemos que os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos são capítulos impactantes, capítulos que chamam a nossa atenção pelo crescimento explosivo de discípulos, homens e mulheres se rendendo aos pés do Salvador, homens e mulheres sendo somados ao grupo de discípulos,
lá no capítulo 1, configurava um grupo mais ou menos de 120 pessoas. 120 daqueles que se reuniam em uma casa, provavelmente a casa da irmã Maria. Tem alguma irmã Maria aqui essa noite? Tem alguma irmã Maria aí? Irmã Maria, amém? Nenhuma irmã Maria? Pois é, parece que lá, 2000 anos atrás, a igreja se reunia na casa da irmã Maria. Essa irmã Maria, que era a mãe do João Marcos. Sabe João Marcos? Aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ele que teve o privilégio de ver a igreja crescendo na sua própria casa. E assim ele cresce, seguindo os passos dos apóstolos e se tornando, ao longo da história da igreja, daqueles primeiros anos, um grande mensageiro da palavra do Senhor. Pois é, a igreja estava lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, reunida na casa da irmã Maria, até que o Espírito Santo é derramado com poder, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e aquele grupo, irmãos, de mais ou menos 120 discípulos, é elevado ao número de mais de 3.000. Mais de 3.000 pessoas se rendem aos pés do Salvador, no capítulo 2 de Atos. E vemos então ali o início de uma explosão literalmente do impacto da igreja na cidade de Jerusalém. E capítulo após capítulo, capítulo 4, capítulo 5, somos informados que a igreja continua avançando. A igreja ultrapassa o número de 5.000 discípulos, só o número de homens, sem contar mulheres e crianças. Chegando ali no capítulo 5, somos informados que já havia uma multidão. O número já não é mais apresentado. Eu imagino, muitos estudiosos assim nos apresentam um cálculo, uma ideia, que a igreja naquele momento já conseguia contar com pelo menos mais de 20.000 discípulos na cidade de Jerusalém. 20.000 homens, mulheres e crianças que se reuniam de casa em casa, que partilhavam o pão, que se dedicavam à oração e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja, amados, viva, uma igreja que caía na graça do povo, uma igreja que conseguia compartilhar a graça de Cristo, vida por vida, e assim atraindo outras pessoas que o Senhor mesmo acrescentava todos os dias. Pois é um livro maravilhoso. Ele nos fala sobre essas grandezas, a grandeza da explosão de discípulos, também a grande manifestação do poder de Deus. O mesmo Cristo que havia feito tantos milagres em seu ministério particular, agora continua operando esses milagres por meio da igreja, com a presença do Espírito Santo. Grandes sinais e maravilhas acontecem aqui também no livro de Atos. No entanto, também somos informados que uma crise começa a se instalar. Fora da igreja, uma grande perseguição está sendo pré-anunciada, à medida que judeus, não contentes apenas com a morte do Senhor Jesus, também querem ver o fim deste movimento dos seus discípulos. E esses judeus começam a prender discípulos, e esses judeus começam a levar apóstolos para a cadeia. E esses mesmos judeus, líderes da nação, aqueles que representariam em nossa nação os mais altos escalões judiciais, políticos, enfim, aqueles que eram os maiorais da nação de Israel, começam a desencadear grande perseguição, que leva o próprio Estevão, como vimos aqui no início do capítulo 8, Estevão, diácono recém-consagrado, recém-dedicado ao serviço do Senhor, levam esse Estevão à morte. E assim começa uma grande perseguição, irmãos, que é tão forte, que faz com que todos os discípulos se dispersem. Você consegue imaginar isso? Imagine a IBC, na cidade de São José, chegando a um número explosivo de mais ou menos 20.000 discípulos. Dá para imaginar? Quem consegue imaginar, diga amém. Se nós não conseguimos visualizar isso, irmãos, jamais vamos sair daqui para ganhar outras pessoas para Cristo. Se não começarmos a olhar pela fé e enxergar esses bancos cheios, se pela fé nós não conseguimos imaginar 3 cultos de domingo aqui, amém? Dá para imaginar isso? 3 cultos de domingo? Tem gente para tocar nos 3 cultos, amém? Tem gente para pregar também nos 3 cultos, graças a Deus por isso. Irmãos, dá para imaginar uma igreja com 20.000 pessoas. Dá para imaginar essas 20.000 pessoas virando a cidade ao avesso, quebrando barreiras de preconceito, superando as crises internas, aprendendo a desenvolver aqui perdão, amor, compaixão. Lembre-se, naquela geração haviam romanos,
soldados certamente que participaram da tortura de Cristo e que agora estavam na igreja, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. Judeus que certamente experimentavam um nível de exclusão porque viviam em outras nações. No dia de Pentecostes estavam ali em Jerusalém, se converteram e foram acolhidos pela igreja. Judeus de diversas partes do mundo. Várias barreiras estavam sendo quebradas. Vimos que lá no capítulo 6, por exemplo, a barreira que havia entre judeus de fala grega e judeus de fala hebraica estava sendo rompida pelo serviço, pelo ministério dos diáconos, que agora estavam assistindo carinhosamente as viúvas que haviam sido esquecidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a graça de Deus. Agora imagine essa igreja de mais ou menos 20 mil discípulos, que se reúne diariamente, que impacta a cidade, que experimenta milagres maravilhosos. Essa igreja é proibida de se reunir. Essa igreja começa a experimentar uma perseguição tão séria, que os membros da igreja são obrigados, da noite para o dia, a deixar as suas casas, a deixar os seus bens, a deixar as suas propriedades e se mudarem, talvez no meio da madrugada, para preservar a vida e a liberdade de seus filhos. Começam a se dispersar pelas cidades da região. Imagine se essa noite a Polícia Federal aparecesse aqui na porta de nossa igreja e lacrasse esse prédio. E dissesse: quem ainda estiver aqui em São José pela manhã será preso. E você se vê obrigado a pegar o que der esta noite e ter que se mudar para o norte do Paraná. Terrível, não é? É esse o contexto de Atos Apóstolos, capítulo 8. Repito, um dos capítulos mais dramáticos que encontramos neste livro. Aquela igreja viva, aquela mega igreja que estava se desenvolvendo na cidade de Jerusalém, foi obrigada a se adaptar a uma situação de crise difícil de ser calculada, mesmo em nossos dias. Irmãos, o contexto é um contexto de morte. Um dos líderes amados, um dos líderes que a igreja tinha muito carinho, que havia acabado de ser levantado, foi morto em praça pública, Estevão. Era um ambiente de lamento. Muitos piedosos, irmãos piedosos, estavam chorando, o luto estava cobrindo o coração da igreja. A igreja estava ainda amargando o luto da morte de Estevão. E de repente, Saulo, versículo 3, começa a devastar. Para mim essa expressão é muito forte. Saulo estava devastando a igreja naqueles dias. Violência física havia chegado nas portas das casas dos discípulos. E eu pergunto para você, o que fazer? Como discípulo do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, nos dias em que nós vivemos, o que fazer quando a morte, o lamento, a devastidão, a dor, a confusão nos cercar? Deus abençoe que isso não aconteça, amém? Mas pode acontecer. De fato está acontecendo no norte da África, na Ásia, mesmo aqui na América Latina, há muitos países como a Colômbia, onde a igreja sofre terrivelmente, e tantos outros lugares. Queridos, o que fazer quando a dor e as tribulações baterem nas nossas portas? Capítulo 8 de Atos Apóstolos, verso número 4, nos diz o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Que versículo maravilhoso. Os que haviam deixado tudo para trás, os que não teriam mais acesso tão facilmente ao templo de Jerusalém, aqueles judeus criados na cidade de Jerusalém, aqueles que cresceram ali, construíram a sua vida, construíram as suas histórias, as suas memórias na cidade de Jerusalém, e agora foram obrigados a se deslocarem,
refugiados, saíram dali e pregavam a palavra por onde quer que fossem. Irmãos, qual é a desculpa que nós temos para não compartilhar do amor de Deus? Em um ambiente seguro, em um ambiente amistoso, em um ambiente onde nós trabalhamos, onde nós brincamos, em nosso local, talvez de lazer, predileto, aquela lanchonete que todo fim de semana você gosta de ir, e você é bem recebido, você é bem servido, na sua vizinhança, onde você conhece tantas pessoas queridas, que talvez cresceram com você, ou se você, como eu, veio para São José há pouco tempo, talvez você foi bem acolhido por estranhos, não importa, todas as pessoas com as quais convivamos, precisam ouvir o Evangelho, por onde quer que formos, quer no ambiente de trabalho, quer no ambiente de lazer, quer no ambiente universitário ou escolar, aonde quer que estejamos, ali é o lugar de abrirmos nossos lábios, queridos, e deixar o rio da vida fluir dos nossos corações, pelos nossos lábios, até os ouvidos daqueles que estão ao nosso redor. Eu louvo a Deus porque lá no ano de 2019, num chão de fábrica, um menino de 17 anos, tinha a mesma idade que eu na época, aí você já faz os cálculos como que o pastor Rogério está ficando velho, né? Quando eu tinha 17 anos, num chão de fábrica, alguém decidiu falar do amor de Deus para mim. Não foi num culto, não foi numa reunião num lar cristão, foi num chão de fábrica, porque o Senhor quer alcançar vidas nas esquinas, porque o Senhor quer alcançar vidas nas portas das boates, porque o Senhor quer alcançar vidas nos pátios das escolas. E acredite, o Senhor está fazendo isso. E Ele te chama a fazer parte desta obra. Sim, aqui vemos o nome de Filipe aparecendo mais uma vez, versículo número 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, porque nós não temos outra mensagem. Porque nós não estamos aqui para falar da prosperidade financeira pura e simplesmente. Porque nós estamos aqui nos reunindo apenas para dar bons conselhos de como ter uma família saudável, como desenvolver relacionamentos saudáveis. Se multiplicam mentores de família aí na internet, não é? Se multiplicam conselheiros de como você ter um negócio de sucesso, de como você declarar como um foguete, né? Você vai decolar no mundo do marketing digital. Meu Deus, gente para dar conselho não falta. Sabe o que está faltando? Cristo. Consultores financeiros para você fazer um bom investimento na bolsa, não faltam. Estão faltando pastores, estão faltando cristãos, estão faltando diáconos, estão faltando homens e mulheres que abram suas bocas e falem de Cristo, em nossa cidade e por onde quer que forem. Filipe não tinha tempo a perder, nós não sabemos o que ele já havia perdido, nós não sabemos do que ele teve que abrir mão na cidade de Jerusalém, mas sabemos que ele tinha um alvo. Bem, agora eu não estou mais em Jerusalém. Bem, agora eu não tenho mais acesso ao templo. Não posso ir mais lá às 3 horas da tarde adorar ao Senhor. O que eu vou fazer? Vou me trancar em casa e apenas maratonar Netflix? Me entupindo de sorvete? Porque geralmente é o que nós fazemos quando a gente não está bem, né? Pelo menos eu faço isso. Quando eu não estou bem, irmãos, a Lana sofre. Todos nós temos alguma crise, né? Imagina só, eu sou pastor, universitário e vendedor, né? Gente, tem dia que a coisa fica feia. Tem dia que você liga a televisão só para trabalhar a musculação do seu polegar, ali, né? Trocando de canal sem assistir nada. Zapeando. Enfim. Esse homem, Filipe, certamente tinha muitas razões para ficar sentado no sofá da casa dele, lamentando pela morte do seu amigo, que foi elevado ao ministério ao lado dele, pela dispersão de mais de 20.000 pessoas que não puderam ficar em Jerusalém. O texto nos diz que só os apóstolos ficaram, e eu imagino que suas famílias, não mais do que talvez 50 pessoas da igreja, e ainda escondidos, e ainda debaixo de uma certa discrição.
Mas agora Filipe levanta a cabeça e fala: o quê? Eu sirvo ao Rei do Universo, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, aquele que dirige toda e qualquer circunstância. Independente se, como nós cantamos aqui, se eu estiver cercado de luz e alegria, ou mesmo quando as trevas me cercarem, eu vou louvar ao Senhor, vou bendizer o seu nome, vou testemunhar da sua graça sobre a minha vida. Irmãos, sabe de uma coisa? Dá resultado. Falar de Jesus é o melhor negócio do mundo. E desculpa essa expressão se você não entendeu a princípio, mas falar de Jesus é o melhor negócio do mundo, no que diz respeito a sucesso. Não existe garantia melhor de você ser bem-sucedido, não socialmente falando, óbvio, não financeiramente falando, nem sempre, mas se você quer participar de uma obra com garantia de transformação de vidas, abre a sua boca e fale de Jesus. Independente de como está a sua casa, independente de como está a sua saúde, independente das crises que você tem enfrentado, fale de Jesus. Fale de Jesus. O poder não é o seu testemunho, o poder não é o seu exemplo, o poder está no nome daquele que morreu na cruz, que está acima do que nós somos capazes de realizar como igreja. E falando de Cristo, versículo 6, enquanto Filipe falava de Cristo, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Irmãos, assim houve grande alegria naquela cidade. Em poucos versículos nós somos levados do lamento e do luto a uma grande alegria que só o Evangelho pode proporcionar. Isso aqui para mim é mais importante do que qualquer tipo de terapia, e eu já precisei fazer. Há uma alegria contida no Evangelho que nada nesse mundo pode nos oferecer. Independente dos traumas e das crises que a igreja estava enfrentando naquele momento de violência extrema, eles tinham o Evangelho em seus corações e em suas bocas, e ao compartilhar o Evangelho, a alegria começava a florescer, como um campo lindo, irmãos, um campo pronto para a colheita. Olha o que diz lá o versículo número 9. Um homem chamado Simão, e aqui é interessante, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, olha que legal, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica, com truques, durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Glória a Deus. Quantas pessoas queridas, amadas, eu e você conhecemos, por quem temos orado, pessoas com as quais nós convivemos e que infelizmente estão enganadas, iludidas, com os seus corações sinceros, desejosos por conhecer o grande poder de Deus, mas indo procurar nos lugares errados. Irmãos, eu e você temos a resposta certa. Basta abrirmos nossos lábios. Deus, com a sua luz, chamará a atenção desses olhos. Pessoas sinceras, pessoas honestas, que estão buscando a Deus nos lugares errados, serão atraídos pela luz do Senhor, como um farol na escuridão. Esse farol é você, esse farol é a sua vida. Precisamos compartilhar dessa luz, queridos, e veremos vidas saindo das trevas e sendo transportadas para o reino da luz do Senhor. Como isso é maravilhoso. Ah, irmãos, olha só o que diz ainda o versículo de número 13. O próprio Simão também creu e foi batizado.
e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. De acordo com os pesquisadores da Bíblia, esse nós podemos chamar de o segundo Pentecostes de Atos Apóstolos. Um terceiro ainda vai acontecer na casa de um homem chamado Cornélio. 3 momentos em que o Espírito Santo é derramado com poder, em 3 públicos, em 3 ajuntamentos completamente diferentes. Primeiro, o Espírito Santo é derramado sobre judeus, congregados de diversas nações do mundo, na cidade de Jerusalém, cumprindo as profecias, especialmente profecias no livro de Isaías, em que Deus falaria ao seu povo por meio de outras línguas, das línguas de outras nações. E isso acontece em Jerusalém. Agora, o Espírito é derramado sobre samaritanos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Quero só fazer um parênteses aqui rapidinho. Você lembra quem são os samaritanos? Judeus mestiços. Judeus mestiços com o povo da Síria, que lá, mais ou menos 800 anos antes de Jesus, os judeus do norte, quando a nação de Israel rachou, houve uma guerra civil, reino do norte, reino do sul, quando a nação do norte cai para a Síria, para o governo da Síria, para o poder e o exército da Síria, os judeus de lá são dispersos e começam a se misturar com outros povos. A partir de então, começa uma rixa entre esses judeus mestiços do norte, também conhecidos aqui como samaritanos, e os judeus do sul de Jerusalém, aqueles que se consideravam sangue puro. E essa rixa, irmãos, era uma rixa que gerou até mesmo derramamento de sangue. Houveram guerras, conflitos por várias gerações. Agora vemos aqui aquilo que a política não é capaz de fazer. Agora vemos aqui aquilo que projetos sociais e econômicos não são capazes de fazer. Uma nação rachada há milênios, uma nação rachada, uma nação quebrada, uma nação dividida por perspectivas de fé e de política completamente diferente. Esse povo, os samaritanos, agora são acrescentados à igreja do Senhor por causa do Espírito Santo. Eles não estavam aceitando a mensagem daqueles judeus, eles não estavam aceitando a oração de judeus como Pedro e de João, simplesmente por concordarem com alguma perspectiva cultural. Eles estavam experimentando um avivamento, exatamente o que o nosso país precisa, exatamente o que o Brasil precisa, mais do que uma união de visão política, de perspectiva cultural. O que nós precisamos é da presença unificadora do Espírito Santo. Só Ele pode unir o corpo chamado igreja e derrubar barreiras tão sérias, tão graves, como as barreiras que haviam entre samaritanos e judeus. Só Deus pode fazer isso. E aqui, em nenhum momento foi discutido quem tinha razão. Aqui só havia espaço para o Evangelho. Aqui só havia espaço para a graça de Deus. E ainda assim podemos contar com algumas peculiaridades, com algumas situações estranhas que acontecem no meio da igreja. Olha só, lembra daquele Simão, feiticeiro? Lembra daquele cara que costumava levar os samaritanos que também liam a lei do Senhor, samaritanos que também adoravam o Deus de Israel, mas era aquele tipo de judeu mestiço que ia para o culto no sábado, mas antes fazia um despacho na sexta-feira. Você conhece algum crente assim? Eu conheço crentes assim. Crentes que domingo fazem campanha numa igreja evangélica, mas durante a semana tem que ler horóscopo, né? Tem que consultar aquele coach, né, da vida amorosa, e por aí vai. Irmãos, assim eram os samaritanos, até que Cristo foi pregado para eles de fato. Agora,
Nem todos vão se abrir de fato. Eis aqui o Simão, vamos continuar. Versículo de número 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Oh, meu Deus do céu! E disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, aqui está um crente querendo comprar uma bênção dos céus. Novidade, né? Novidade. Hoje, denominações inteiras são organizadas com essa filosofia. Venha, dê o seu dinheiro e você terá a bênção garantida. Bem, olha só a resposta de Pedro, que eu acho que naquela época foi tão relevante como deve ser hoje. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Em outras palavras, Pedro falou: vai para o inferno, você com o seu dinheiro, cidadão. Meus irmãos, que coisa forte. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, misericórdia, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Repito, misericórdia. Uau! Mas aqui está um risco que marca a nossa geração. Quantas pessoas têm enchido templos evangélicos? Vamos falar dos nossos, né? Não precisa falar de outras religiões. Quantas pessoas têm enchido templos evangélicos, dispostas a abrir mão de tudo, a dar as suas casas, a dar os seus carros, a dar todo o dinheiro que tem em seus bolsos, ou fazer um pix gigantesco, se for para receber 10 vezes mais, se for para receber o poder de Deus, se for para receber uma bênção especial. A verdade é que a maioria das pessoas, ainda que se batizem, ainda que professem com seus lábios uma fé, como o próprio Simão professou, muitas dessas pessoas, na verdade, ainda estão presas pelo pecado, estão com seus corações cheios de amargura, ainda não foram libertas por Cristo Jesus. São apenas religiosos, ou pior, comerciantes religiosos, negociantes da fé, que acham que realmente podem comprar a bênção do Senhor. E isso porque, de fato, não conheceram o dom da graça divina e o amor de Deus que excede todo o entendimento. Irmãos, há possibilidade de arrependimento para esses também. Glória a Deus por isso. E essa é a palavra de Pedro. Talvez haja perdão, mas a mim e a você cabe pregar arrependimento para essas pessoas tão queridas, que têm uma visão tão distorcida sobre o Evangelho. E quem sabe vamos ouvir respostas como a de Simão. Simão, porém, respondeu, versículo 24: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E aqui, irmãos, eu quero encerrar com chave de ouro. Eu já fico impactado, eu já fico maravilhado com o que Deus fez com a vida de Felipe, um homem que tinha tudo para abandonar o ministério, para abandonar a igreja e dizer: Senhor, eu tive que sair no meio da madrugada, da minha cidade natal, da cidade santa, eu tive que me afastar do templo do Senhor, me afastar dos meus irmãos, talvez da minha família, e agora ser deslocado para um outro lugar. Ele continua e prega o Evangelho por onde quer que ele vá. Glória a Deus pela vida de Felipe. Glória a Deus pela vida dos samaritanos, que depois de tantos anos rejeitando a fé de Israel e misturando essa fé com feitiçaria, só para dar um exemplo, agora se rendem ao Evangelho verdadeiro. Glória a Deus também por Simão, que mesmo tendo começado tão errado, achando que poderia negociar os dons da fé e da graça, parece que experimenta aqui um momento de lucidez e pede misericórdia.
Mas para mim esse texto fecha com chave de ouro quando eu leio o versículo 25. E me lembro do livro de Lucas. Olha o que diz o versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Glória a Deus pela vida de Pedro e de João. Porque há mais ou menos 4 anos, 5 anos atrás, sabe o que havia acontecido com João e com o irmão dele, o Tiago? Vamos lembrar? Lucas, você não precisa abrir, mas Lucas, capítulo número 9, versículo 51, nos fala de uma das visitas de Jesus aos samaritanos, com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E nos diz o texto, Lucas capítulo 9, verso 51, o seguinte: aproximando-se o tempo em que Jesus seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele sai da Galileia para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entrando num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ou seja, que Jesus era judeu. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, olha que pergunta interessante dos discípulos abençoados do Senhor: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que coisa estranha, né, irmãos? Já viu essa oração feita por um crente? Irmãos, estamos falando aqui dos apóstolos do Senhor Jesus. Aqueles que, no mínimo, deixaram porções inspiradas por Deus, da sua própria palavra, para mim e para você, mas que eram homens de carne e osso, debaixo de uma cultura e que tinham sua história particular. Homens judeus que não amavam samaritanos, e que estavam dispostos a orar: Senhor, manda fogo do céu e mata esse povo todo. Quantas vezes eu e você já desejamos o mal das pessoas que nos maltratam? Eu acho que nós estamos de mãos dadas com João e com Tiago. Sabe quando você ora lá, encostado no travesseiro da sua casa, né? À noite, antes de dormir: Senhor, quebra a perna do meu chefe, porque hoje foi terrível. Eu na verdade, né? Nós não sabemos, mas Deus conhece as suas orações. Está tudo escrito. E graças a Deus que nós temos a intercessão do Espírito Santo. Né? Quantas vezes, irmãos, nós cultivamos em nosso coração amargura, ressentimento por pessoas que realmente não vão com a nossa cara. Pessoas que nós consideramos gentalha. Se você pegou a referência, você está aí cultivando uma cultura muito especial. Queridos, me chama a atenção que esse mesmo João, que há mais ou menos 4 anos atrás estava pronto para ver a morte de uma cidade inteira, em nome da sua fé, em nome das suas convicções, ele estava disposto a ver Deus fazendo um milagre da cremação instantânea de centenas de pessoas. Esse mesmo João agora, alguns anos depois, está pronto para ir nessas mesmas cidades, pregando o evangelho da graça, do perdão e da misericórdia do Salvador. Há esperança para crentes. Há esperança para os de fora, há esperança para os de dentro. Há esperança para mim e para você, porque Jesus morreu na cruz. E Ele é poderoso para acabar com a nossa religiosidade bonitinha, e que muitas vezes esconde o nosso coração podre. Aquela religiosidade que nos faz cantar no domingo à noite e amaldiçoar segunda-feira de manhã. Glória a Deus pela vida de João, pela vida de Pedro, pela vida de Felipe, pela vida de Simão. Glória a Deus pelo Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Quero chamar os irmãos da música para vir à frente. Nós vamos ter uma última canção, queridos.
enquanto essa última canção é entoada, eu quero te convidar a pedir para o Senhor sondar o seu coração. Talvez a sua história se identifique com a história dos samaritanos. Você é o tipo de pessoa que vem cultivando uma religiosidade eclética, mista. E até aqui você realmente acreditou que todos os caminhos levam a Deus. Independente da porta que você abrir. Mas que em nome de Jesus você entenda que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez a sua história seja como a de Filipe, alguém que tem sofrido tanto, e por isso talvez se sente até mesmo desestimulado a continuar servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, anima-te, levante a sua cabeça e pregue a palavra de Deus por onde quer que você vá, e você verá grande alegria cercando o seu caminho. Talvez a sua história seja como a de Tiago, João, Pedro. Um cristão verdadeiro, alguém que de fato conhece a Cristo, mas ainda tem cultivado no seu coração barreiras, egoísmo, preconceito, ódio. Talvez a sua história é marcada por relacionamentos quebrados. Que em nome de Jesus o Senhor cure a sua alma e faça de você um canal de bênção para aqueles que fizeram mal para você, para aqueles que não te abençoaram. Que hoje você tenha a oportunidade de estender as mãos e de mudar essa história por meio da graça e do amor de Jesus Cristo. Ele é poderoso para mudar qualquer história, até mesmo desse feiticeiro chamado Simão. Ele pode mudar a história de qualquer pessoa nessa cidade. Ele pode e quer mudar a história de cada um de nós aqui essa noite. Em nome de Jesus. Oremos. Ah, Senhor, é com alegria que estamos em Tua presença. A alegria daqueles que conhecem a Tua palavra e são ministrados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela luz da Tua palavra. Obrigado por cada gota do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que hoje nos purifica mente, alma e coração, que hoje nos purifica o corpo, atitudes, sentimentos, emoções. Senhor, muda a nossa história. Mesmo diante, ó Pai, dos contextos mais controversos, mais tristes, mais devastadores que possamos enfrentar, por onde quer que formos, que as nossas bocas sejam canais da Sua graça, que as nossas mãos sejam instrumentos de misericórdia, que a nossa vida reflita o Teu amor. Estamos em Tuas mãos, Senhor, e queremos Te servir. Usa-nos, Senhor. Que esse ano, ano de 2023, seja um ano marcado, ó Deus, pelo serviço da obra do Teu reino. Que cada um de nós seja um servo ainda melhor, porque o Senhor merece, porque há vidas necessitadas ao nosso redor. Usa-nos e que o Teu nome seja engrandecido, hoje e sempre. Amém. Coloque-se em pé, vamos louvar ao Senhor.